Na nossa reflexão de hoje, vamos utilizar o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no seu capítulo 11, do verso 33 até o verso 36. Texto que diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essas palavras do apóstolo Paulo são o que normalmente se denomina de uma doxologia, né? Palavras de exaltação, de louvor, de glorificação a Deus. Por que Paulo utiliza esse tipo de linguagem aqui, já se aproximando do final da epístola? Do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo vai desenvolvendo toda uma argumentação e uma explicação a respeito daquilo que a gente pode chamar de doutrina da salvação. Paulo vai expondo, né, e explicando originalmente aos cristãos ali na cidade de Roma a forma como Deus elaborou, como Deus providenciou e como Deus executou o chamado plano de salvação. Como foi que Deus nos justificou, como foi que Deus transformou uma humanidade que a princípio e naturalmente encontra-se em estado de rebelião, em estado de inimizade contra Deus, como Deus transformou esse ser humano inimigo, adversário e rebelde em relação a ele, e agora passa esse mesmo ser humano a ser filho seu, a ser adotado como filho de Deus. Então Paulo vai explicando como aqueles que depositam a sua confiança, que depositam a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como essas pessoas elas passam ou são transformadas da condição de inimigos e adversários de Deus, agora a condição de filhos de Deus. Paulo vai explicando tudo isso ao longo dos 11 capítulos. E quando chega ao final do capítulo 11, Paulo então ele faz essa exaltação a Deus. É como se nós estivéssemos vendo aqui Paulo cantando, louvando a Deus. Depois de tudo aquilo que ele falou a respeito da salvação, de tudo que é maravilhoso em torno desse assunto, então Paulo exalta a Deus, mostrando algumas coisas do caráter de Deus que estão por trás e que servem de sustentação para essa doutrina da salvação. Como entendermos que Deus, ele pensou, ele elaborou, ele planejou, mas ele também executou e ele consumou todo esse plano de maneira que hoje nós possamos ter a possibilidade de restaurarmos o nosso relacionamento com ele. Por trás disso está uma sabedoria imensa, como Paulo vai exaltar aqui. Por trás disso está um poder imenso, porque Deus conduziu tudo de maneira que o seu plano fosse executado da maneira como ele havia planejado. Por trás disso está a sua soberania, porque tudo foi feito por ele, tudo foi executado por ele, tudo partiu dele, a própria iniciativa em restabelecer esse relacionamento com o ser humano, naturalmente pecador, naturalmente afastado de Deus. Se hoje nós podemos afirmar confiantemente que somos filhos de Deus, porque depositamos a nossa fé em todo aquele ministério, em toda aquela ação salvífica do Senhor Jesus Cristo, é porque Deus havia planejado e Deus havia trabalhado e encaminhado tudo de maneira que isso pudesse ser realizado. Então Paulo exalta a sabedoria de Deus. Somente uma sabedoria infinita como a sabedoria de Deus poderia elaborar e planejar um plano desse. Somente o poder infinito
de Deus conseguiria fazer com que tudo se encaminhasse para o cumprimento desse plano. Somente a soberania de Deus é que conduziria todos os acontecimentos e tudo sairia de acordo com o que foi planejado por Deus. Tudo partiu dele. A glória pertence a Deus. E isso nos traz a realidade de como nós somos devedores ao nosso Deus. Porque a iniciativa foi dele. Nós não conquistamos nada, muito pelo contrário, nos foi dado. A conquista da nossa salvação foi feita pelo próprio Deus. Jesus Cristo conquistou e nos deu essa salvação na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Nós somos imensamente devedores ao que Deus fez por nós. E a nossa atitude deve ser a mesma atitude do apóstolo Paulo. Diante dessa grandiosidade que é o plano de Deus para a salvação do ser humano, nós nos deparamos com a sabedoria imensa, com um poder imenso, com um Deus soberano, que graciosamente e amorosamente fez tudo isso por nos amar, por desejar nos ter de volta num relacionamento íntimo de pai e filhos. Nós somos muito, mas muito devedores a Deus. Se um dia chegarmos a pensar que não temos nada a agradecer, pensemos tão somente na salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus. E aí nós vamos ter motivos todos os dias para agradecermos a Deus por essa salvação que Ele nos concedeu. É uma sabedoria imensa, é um poder imenso, tudo gerado e fruto do amor que Deus sente por nós. Por isso que nós somos devedores. Por isso que nós devemos a Deus tudo o que temos, tudo o que somos e principalmente a salvação que Ele nos concedeu por meio da sua graça. Salvação que é sempre bom lembrar. Ela nos foi dada gratuitamente, mas ela custou um preço imenso para Deus, que foi a vinda do seu Filho aqui a este mundo para sofrer e morrer no nosso lugar. Que possamos pensar todos os dias a respeito disso e que todos os dias nós tenhamos um coração grato a Deus pela salvação, por esse plano maravilhoso que Ele elaborou e que Ele executou, para que hoje possamos ter a plena certeza da nossa salvação e da nossa condição de filhos adotivos do Deus a quem nós servimos. Que Ele nos abençoe.